Lucas 7, 45. Aí ele diz assim: não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso, te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Sim, amém. Porque ela muito amou. Sim. Amém, irmãos? Amém. Ela muito amou. Porque os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Aqui nós conhecemos muito essa história como a mulher que ungiu o Senhor. E essa passagem é muito importante, irmãos, para mostrar a nossa consagração ao Senhor. Porque aqui nós temos dois pontos que precisamos desenvolver. Tanto o que o Senhor fez e como o que ela fez. Então nós temos aqui o amor e nós temos aqui a consagração. O que nós precisamos muito é amar o Senhor. Amém. E nos consagrarmos ao Senhor. Amém. Eu quero só mostrar para vocês um pouco com relação aos evangelhos. Mateus, capítulo 26, Lucas 14, Marcos 14 e Lucas 7, fala que esta mulher, ela derramou bálsamo na cabeça de Jesus. João diz que ela derramou bálsamo nos pés de Jesus. Nós sabemos que os evangelhos são sinóticos, mas cada um tem sua particularidade. Há ângulos de visão diferentes, mesmo sendo sinótico, mesmo contando a mesma história, mas sempre alguns têm um pouco a mais, outros têm um pouco menos. Isso é particularidade. O que nós precisamos é entender o que o Senhor quer nos mostrar. Ela ungiu a cabeça de Jesus ou ungiu os pés de Jesus? Alguns têm dúvida com respeito a isso. Alguns dizem que essa passagem de Lucas, capítulo 7, é diferente, foi um outro caso, mas não foi. É a mesma história. Diferente. A mesma, digamos assim, ocorreu no mesmo dia, só que cada um apresentou de maneira diferente, tá bom? Então nós vamos entender aqui um pouquinho. Vamos entender o que é o frasco de alabastro, porque ela quebrou um frasco de alabastro na cabeça do Senhor. O que é o frasco de alabastro? O frasco de alabastro naquela época era um frasquinho feito de acordo com os estudiosos, de um mármore, que era um minério que era localizado próximo à margem do rio. E eles conseguiam fazer um bálsamo, um frasco, ou fazia vasos. E esse frasco de alabastro, ele tinha a ponta comprida. Depois que eles faziam o frasco, depois colocavam o óleo ou qualquer especiaria dentro desse vasinho, e depois eles selavam a ponta desse vasinho. Para se usar o que estava dentro, era necessário quebrar o vaso. Então tinha que perder o vaso. Por mais bonito que fosse, porque este vaso ele era de mármore embranquiçado e translúcido. Ou seja, ele não era transparente, ele dava para ver o que estava dentro, mas de uma maneira embaçada. Não era bem transparente. Mas, de acordo com os detalhes, né, que algumas olarias sempre gostam de fazer um vaso diferente. É tanto que quando as mulheres vão comprar vaso, aí vai comprar o mais bonito que está na loja. Então, alguns faziam um vaso diferente. Quando ele era importado, era mais caro ainda, bem mais trabalhado. E esse vaso, uma vez usado, não emprestava mais para nada. Mas o que era mais importante não era o vaso ou o conteúdo que estava no vaso? O conteúdo, né? E esse conteúdo era muito caro. O valor do vaso e do conteúdo do óleo, da especiaria que estava dentro, de acordo como é que o nome de que traiu Jesus? Judas. Judas, né? Como é que são tão rápidos assim? De acordo com a visão de Judas, ele valeria mais de 300 denários. 300 denários que seria um ano de trabalho, sem gastar nada, só guardando dinheiro. Aí poderia comprar esse vaso de alabastro. Agora, o que era o alabastro? O alabastro, a especiaria, o óleo que estava dentro, o frasco era frasco de alabastro. E a especiaria que estava dentro, o óleo precioso, ele era feito de uma raiz, de uma planta do Himalaia. Então era importado, ele vinha importado. Ou poderia ser a raiz para fazer o óleo, ou poderia se encomendar já o frasco já com óleo dentro. Por isso ele era muito caro. Agora, para que este vaso? Vocês já sabem o valor. Agora, para que o uso desse vaso? Para que o uso dessa especiaria? Esse óleo, ele era usado para ocasião especial. E quem usava este óleo eram as mulheres. De acordo com a história, esse vaso de alabastro
as jovens, poderia ser até na adolescência, mas às vezes muito mais na sua juventude, elas ganhavam este vaso de alabastro para no dia da sua núpcia, noite de núpcia, ela quebrar sobre a sua cama e ali exalar o cheiro do nardo puro para todo o ambiente. Então o quarto, o ambiente que ela estava ali na sua noite de núpcia ficaria bem aromatizado. Agora, por que Maria, já estou até dizendo o nome dela, né? Porque essa mulher, ela quebrou o vaso de alabastro. Aí nós vamos entender quem era esta mulher. De acordo com Mateus e Marcos, era uma mulher anônima. Não tem nome, ele não fala nome. Mas quando a gente lê Lucas, ali o leproso, que a gente acredita que seja Simão o leproso, por ele ter sido purificado da sua lepra, então ele marcou um banquete para Jesus, como forma de gratidão. E Jesus foi para este banquete. Quando esta mulher chegou atrás de Jesus, quebrou o frasco de alabastro e derramou o nardo de óleo do seu perfume precioso sobre a cabeça de Jesus, ali Simão, ele questionou e Judas questionou. Judas questionou por que este desperdício? Porque ele estava visando o dinheiro. Porque João disse que ele era ladrão, por isso ele valorizava, ele olhava, ele dava mais importância ao valor, porque ele era ladrão. Mas Simão, o leproso, por ele ter se achado, digamos, purificado, então ele se achou que agora ele era santo, e mais santo do que qualquer pessoa. Você sabe que uma pessoa, quando ela está no mundo, ela é uma pecadora, mas quando ela se volta para o Senhor, ela começa a viver uma vida de santidade, começa a se achar a santinha ou santinho. E aí, se alguém falar alguma coisa que ela não concorda, se arrependa. Ou o sangue de Jesus tem poder. Uma vez o Valdo me contou uma história de um irmão que se afastou do Senhor e foi falar para uma irmã. Aí ela disse assim: lave a tua boca para falar comigo. Então as pessoas se acham assim muito santas. E de Simão, então, ele disse assim, ele até duvidou do próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: se este de fato fosse profeta, saberia quem lhe tocou, porque é pecadora. E essa palavra pecadora era usada muito para meretrizes ou prostituta. Nós podemos ver quando, em João capítulo 4, quando Jesus foi ter com aquela mulher no poço, e ela era chamada de pecadora. Por quê? Porque ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. Então eles tinham já essa qualificação de chamar as pessoas de pecadora. Todos nós, irmãos, fomos pecadores. Quando nós olhamos e vimos essa palavra pecadora ou prostituta, nós precisamos entender a narrativa, nós precisamos entender o contexto da palavra. Porque quando se fala, às vezes, de prostituição, nem sempre está relacionado ao sexo. Esta aqui estava relacionada, sim, ao sexo. Mas quando nós lemos Jeremias, capítulo 3, versículo 1, o Senhor falando com o povo de Israel, dizendo assim: tu te prostituístes com muitos amantes, mas mesmo assim, torna-te para mim. Ali não está se referindo ao sexo, mas está se referindo à idolatria. Então a Bíblia ela apresenta a idolatria como uma prostituição. Quando Deus é o único Deus, ele disse para o povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, e além de mim não há outro. Somente ao Senhor devemos adorar, e somente ao Senhor devemos prestar cultos. Se vocês lerem Êxodo, capítulo 20, vocês vão ver isso. Somente ao Senhor. Mas Satanás desviou o homem do propósito, da presença de Deus, e colocou ídolos para que os homens adorassem e se prostituíssem espiritualmente, provocando a ira a Deus. Por isso a humanidade ela se tornou prostituta espiritualmente. Por quê? Porque estavam adorando ídolos. Então eu creio que muitos daqui um dia viveram uma vida de adorar ídolos. Então éramos prostitutas espiritualmente. Mas mesmo assim o Senhor estava dizendo: torna-te para mim. Amém. Um dia a palavra então chegou e nós aceitamos o Senhor. Amém. E fomos purificados. Amém. Por isso o apóstolo Paulo,
ele fala em 1 Tessalonicenses, ele diz aqui em 1 Tessalonicenses, vou pegar aqui para passar para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 9 a 10, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses, eu quero ver se eu pego um pouquinho mais para cima. Versículo 7, vamos ver aqui. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Então, eles estavam adorando ídolos, mas quando a palavra chegou, eles se converteram e se voltaram, abandonaram os ídolos e se voltaram para o Senhor. Assim como também nós adorávamos ídolos, e quando a palavra chegou até nós abandonamos os ídolos e nos voltamos ao Deus vivo e verdadeiro. Amém. Aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Aí o apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, no passado, nós éramos adoradores de ídolos. Mas agora, nós não somos mais adoradores de ídolos, porque agora nós temos uma clareza. Como o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios, aos Coríntios aqui, a partir do capítulo 9, capítulo 10, vocês podem ver Paulo também falando com respeito aos ídolos. E eles dizem, Paulo diz assim: os ídolos não são nada. E o que eles oferecem aos ídolos nada são. Aí ele diz assim, que o que oferecem aos ídolos são a demônios que oferecem. Porque, embora esteja ali um boneco de gesso, de madeira ou de uma pintura, mas o que está por trás daquilo ali? O que é que está por trás, irmãos? Pode dizer? Demônios. Então, quando adoram, quando servem, adoram e servem a demônios. Então, no passado, nós adorávamos a demônios. Você poderia dizer, não, era São José, era São Pedro, era Virgem Maria, mas era demônios. O que está por trás dos ídolos. Então, nós fomos justificados, fomos santificados. Então, não vamos mais voltar a essas práticas. O mundo ainda adora, o mundo sai atrás de um boneco carregando, oferecem sacrifícios, e nós dizemos assim, poxa, o povo está cego, mas nós também, outrora, estávamos cegos. Agora precisamos orar para essas pessoas, para que elas se convertam e se voltem ao Senhor. Amém. Então, graças a Deus, porque nós não somos mais adoradores de ídolos. Amém. Nós adoramos ao Deus vivo e verdadeiro. Amém. Quando voltamos aos ídolos, isso é o chamado de prostituição. Prostituição. Porque só Deus é para ser adorado. Porque só nós, a igreja, o seu povo, é uma noiva para o cordeiro. E a noiva, ou a mulher, a esposa, quando ela tem um relacionamento extraconjugal, isso é adultério. E se ela tem com mais de um, isso é prostituição. Assim como em João capítulo 4, quando o Senhor Jesus diz para a mulher samaritana, vai chamar teu marido. Aí ela disse, eu não tenho marido. Aí ele diz assim, disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5 e o que tem não é teu. Então ela já tinha passado por 5 homens, marido das outras.
E o que ela estava, que era o sexto, ainda não era, também não era dela. Então ela tinha uma vida de prostituição fisicamente, né? Sexualmente. Mas eu estou mostrando para vocês que a prostituição é tanto física como espiritualmente. Nós éramos prostitutos, não é isso? De ídolos, espiritualmente. Mas agora adoramos ao único Deus vivo e verdadeiro. Amém. Amém. Então essa mulher aqui em Lucas capítulo 7, que ungiu o Senhor, ela em Lucas capítulo 7, ela é chamada de pecadora por Simão. Mas quem era essa mulher? Aí quando a gente vai para João, no Evangelho de João, capítulo 12, ali João diz assim que esta mulher era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Então Maria, ela tinha uma vida provavelmente de uma meretriz. Mas o que importa aqui, irmãos, não é o que ela fazia. Por isso, em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz para Samuel que ele, né, usando as palavras, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o interior, o coração. Simão, ele estava olhando o que ela fez. O que ela fez. Mas ela estava ali arrependida. Por isso Deus, o Senhor Jesus disse: perdoado-lhes são os seus pecados. Não era um pecado. Irmãos, na verdade não tem ninguém que tenha um pecado. Todos nós tínhamos muitos pecados. Em João capítulo 8, quando os fariseus levam aquela mulher apanhada em adultério, e eles perguntam: esta mulher foi apanhada, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte, e tu o que dizes? Aí Jesus se abaixa, escreve no chão, eles ficam indignados e faz a mesma pergunta. Aí o Senhor levanta e diz assim: aquele que dentre vós estiver sem nenhum, que atire a primeira pedra. É claro, não tinha ninguém ali que tivesse apenas um. Todos tinham vários pecados, do menor até os mais velhos. Os mais velhos tinham mais pecados ainda, porque viveu a vida toda em pecado. Os pequenos tinham menos, mas tinham pecados. Não era pecado, é pecados. Então todos nós, irmãos, tínhamos muitos pecados. Porque nós tínhamos dentro de nós, ainda tem, irmãos, uma natureza pecadora, uma natureza que ama, que é inclinada a pecar. Lembra quando o povo fez um bezerro de ouro, começou a adorar o bezerro de ouro? E aí Moisés foi falar com Arão, aí Arão disse assim: este povo é propício a pecar, ou seja, este povo se inclina para o pecado. Em Romanos capítulo 6:8, ali o apóstolo Paulo diz assim, que se nós inclinarmos a nossa mente para a carne, é para a morte. Mas se inclinarmos a nossa mente para o Espírito, é vida e paz. E nós gostamos muito de inclinar a nossa mente para a carne. E aí geramos pecado. É como nós temos uma fábrica que produz pecados. É uma árvore que produz pecados. Nós temos uma árvore que produz pecados. E nós precisamos arrancar esta árvore ao invés de podá-la. Muitas vezes nós podamos a árvore, mas aí ela brota de novo e traz até mais pecados do que antes. O que nós precisamos é arrancar pela raiz. E o Senhor, Ele está trabalhando em nós para arrancar essa natureza que nos leva a cometer pecados. Sim. Então nós vemos aqui isso aí, que esta mulher, ela se arrependeu e foi ao Senhor, e o nome dela era Maria. Ela não estava preocupada. A mulher samaritana, ela estava preocupada de se apresentar ao público, mas ela não estava preocupada. Ela foi a uma casa, eu creio que por gratidão ao Senhor, por ter ressuscitado seu irmão Lázaro, ela estava ali disposta a se derramar diante do Senhor. Amém. E eu quero mostrar para vocês, irmãos, que esse arrependimento aqui trouxe um exemplo muito grande para nós. Por isso em Marcos capítulo 14, o Senhor, Ele diz para todos que estavam ali, em verdade vos digo, que onde for pregado este Evangelho, será contado o que ela fez. O que ela fez? O que ela fez? Ela se consagrou ao Senhor. Amém. Ela amou o Senhor.
Aqui nós vemos o Senhor dizendo, este evangelho, onde este evangelho for pregado, aí será contado o que ela fez. O que é o evangelho? O evangelho significa as boas novas. Porque todos nós estávamos, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus, depois que Jesus foi batizado, ele subiu a terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho da Judéia, dos gentios, né? E ali o povo estava sentado numa região de trevas e morte. O povo jazia, estava acomodado ali. Não tem mais solução para nós é a morte. Vamos morrer, vamos para o inferno, acabou. Não tem mais jeito. Então tudo era velho por causa do pecado. Hebreus capítulo 2, 14, diz assim que assim como os homens têm participação comum de carne e sangue, Jesus igualmente participou para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E no versículo 15 diz assim, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam escravizados por toda a vida. Então os homens estavam escravizados, não tinha mais uma novidade, tudo era velho. Aí o evangelho vem, o que significa o evangelho? Boas novas, boas novas. Nós estávamos destinados ao lago de fogo, eu estou caduco de saber isso. Nós estávamos destinados a morrer, estou caduco de saber disso. Nós não temos mais solução, morreu, acabou, eu já sei. Aí agora vem, Jesus veio para nos dar vida. O quê? Nós não vamos morrer mais. Se você não aceitar, vai. Mas se você aceitar o Senhor, você passa da morte para a vida. Amém. Você terá uma nova vida, você vai viver a eternidade. Então o Evangelho é uma coisa nova. Jesus é novo, tudo é novo. E faz tudo novo em nós. Então graças ao Senhor pelo Evangelho. Amém. Então isso é o Evangelho. E quando será contado o que ela fez, a primeira coisa que ela fez é para a nossa salvação. Deus nos amou. E por causa do seu muito amor, nós também o amamos. E a segunda coisa é para a nossa consagração. O que ela fez para a nossa consagração? Ela levou um vaso de alabastro, quebrou sobre os pés a cabeça do Senhor, né? Porque João fala nos pés, os outros evangelhos falam na cabeça. Mas por que cabeça e pés? Foi cabeça ou foi nos pés que ela ungiu? João diz que ela levou uma libra. Uma libra equivale a 250 gramas. É muita coisa. Verdade. Podemos dizer até 250 ml, ou 450 ml. Então, é ponto de não somente ungir a cabeça, mas de ungir o corpo todo. Ou podemos dizer que ela derramou uma quantidade na cabeça e depois derramou outra quantidade nos pés. Os outros viram derramar na cabeça. João quis registrar que ungiu os pés, mas não importa, que Jesus foi ungido. Então, quando ela quebrou o vaso de alabastro, veja, irmãos, esse vaso representa a nós. Nós precisamos ser quebrados. Sim, amém. Quando nós somos quebrados, nós nos derramamos aos pés do Senhor. Veja, às vezes nós somos ofendidos, e quando você é ofendido, toca no seu orgulho e você vai chorar. Eu fui ferida, eu fui magoada, então vai chorar. Aí vai chorar diante do Senhor, Senhor, fulano falou isso de mim, Senhor. Eu não fiz nada com esse irmão, mas ele disse que eu sou assim. Começa a chorar. Aí diz assim, Senhor, eu sou assim. Aí o Senhor vai dizer, não, você não é assim. Mas por que essa pessoa me falou que eu sou assim? Para que você viesse a mim. Para que você viesse chorar aos meus pés. Sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por determinada situação, não é para nos afastarmos de Deus, mas é para nos aproximarmos dele. Amém. É para você se derramar diante do Senhor. O Senhor quer que você se derrame, que você se consagre aos pés dele. Quando nós somos comparados com um rebanho, com uma ovelha, e a ovelha estava no pasto. Quando nós estávamos no pasto, nós éramos comum a todos os rebanhos ali. Sabe, quem cria ovelhas aqui, aí, digamos assim, eu vou separar aquela dali para ofertar ao Senhor. Aí vai e escolhe a melhor. Enquanto a ovelha está lá no pasto, ela é comum às demais ovelhas. Mas uma vez que ela é separada, ela não é mais comum, ela é diferente. Agora essa ovelha vai ser oferecida por sacrifício ao Senhor. Então nós estávamos no mundo e o Senhor nos separou do mundo. Agora nós somos diferentes. Nós somos para Deus. Amém. E precisamos nos consagrarmos ao Senhor. Uma vez que a ovelha ela é colocada no altar, ela não tem mais como sair. E o Senhor quer nos colocar no altar. Amém. Amém.
Mas sabe o que acontece? Nós relutamos e saímos do altar correndo. Não queremos permanecer no altar. Aí somos bodes ou somos ovelhas? A ovelha fica quietinha lá para ser imolada. O bode, se possível, ainda bate no que vai imolá-lo e ainda sai correndo, né? Nós somos ovelhas do Senhor. Então precisamos nos consagrarmos ao Senhor. Então esse vaso se representa. Mas ali o vaso só mostra uma parte só. A nossa alma, ela precisa ser quebrada para o que está dentro, no mais interior, possa fluir. Eu trouxe esse coco aqui, não é para vender não, tá? É para ficar enfeitando aqui a mesa, o coco. Mas é para exemplificar como o nosso homem, o nosso ser. Nós somos um ser tripartido. Não é isso? 1 Tessalonicenses 5:25 fala que nós temos corpo, alma e espírito. Esse corpo aqui, a parte superficial, ela está relacionada ao nosso corpo. Essa casca, que é a casca mais dura, ela está representando a nossa alma. E o que está aqui dentro está representando o nosso espírito. Quando você quer, hoje de acordo ao artesanato, tudo é aproveitado. A casca, a casca exterior, a casca interior são aproveitados, né? Mas você você vai comprar o coco, você vai comprar o coco porque você quer usar a casca? Não. Você vai comprar o coco porque você quer essa parte dura? Não. Você vai comprar um coco por quê? Tem a carne e a água. Ah, porque tem a carne e tem a água, né? A polpa gostosa, a docinha. E a água, né, docinha, se for saloba também não é boa, né? Então o que está aqui dentro é o nosso espírito. A parte branca é o nosso espírito. O nosso corpo, essa parte verde, essa parte marrom, a nossa alma, e essa parte branca, o nosso espírito. Mas o que está dentro do espírito humano é o quê? Quem pode dizer o que é que está no Espírito de Deus? Então esse Espírito de Deus, ele quer fluir. Ele quer fluir. E como é que ela vai fluir? Aí eu preciso cortar a casca, a verde, depois quebrar a casca de dentro, depois pegar uma faca, se a polpa estiver durinha, né? Pegar uma faca, cortar então para chegar na água. Glória. Então aí flui, aí você derrama, enche um copo e bebe aquela água. Se for gelada, melhor ainda, né? Então Deus quer que o Espírito, que quando o Espírito Divino veio, ele veio para dentro do nosso espírito humano. Mas nós aprisionamos esse espírito humano, no nosso espírito humano. Nós aprisionamos o Espírito Divino no nosso espírito humano e não deixamos fluir. Não deixamos fluir na reunião, não deixamos fluir em casa. E sempre que aparece a nossa carne ou a nossa alma, minha vontade, é porque eu gosto assim, é porque eu quero assim, é do meu jeito. Aí quando os pais falam com os filhos, vocês são cafonas, vocês são quadrados, nós estamos no século XXI, isso aí é totalmente ultrapassado. A carne. Aí o apóstolo Paulo fala assim que a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? A concupiscência é o desejo desesperado pelo pecado. O que a nossa carne quer? Pecar. A soberba da vida. A soberba da vida está aqui. No pecado, aí o ego se exalta. Ah, eu consegui. Ah, eu fiz. Eu fiz como eu queria. Tá. Aí fica se exaltando. As irmãs, você sabe que as irmãs precisam se arrumar adequadamente, né? Compostamente. Vamos botar a palavra, compostamente. Mas quando elas começam a usar roupas sensuais, aí ela começa a mostrar o quê? O espírito, a alma, o corpo. O corpo. Aí um cara passa e dá uma subida para ela. Vamos usar logo o nosso popular aqui. Chama ela de avião. Aí ela se acha. Se acha, né? Aí é o orgulho. Quando ela se acha, o orgulho. A alma está se exaltando. Porque a alma e a carne são coligadas. São do mesmo partido do PT, tá? São coligadas. Aí o apóstolo Paulo fala aos Gálatas lá, a carne luta contra o espírito. Está aqui dentro. A carne não quer que o espírito domine. E o espírito luta contra a carne porque o espírito quer dominar. Aí milita, então aí eu fico assistindo. Aí eu vou permitir que quem governe? Eu vou permitir que a carne governe a minha vida ou que o espírito governe a minha vida? Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar. Quebra a casca. Tá? Quebre. Corte a carne. O ato de cortar a carne no crepúsculo foi dado para cortar o crepúsculo. Mas hoje não é um ato de cortar um pedacinho da carne.
mas é a toda a carne para a cruz. Corta a carne, negue a vida da alma, negue. Mateus capítulo 24, 16, 24. Quem quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando nós tomamos a cruz, nós permitimos que o Espírito flua. Eu não vou permitir que o Espírito flua aqui agora, não, senão vai molhar aqui, tá? Mas o Espírito está aqui dentro. Agora nós precisamos tirar essa tampa também do Espírito, para que a alma seja saturada do Espírito e o nosso corpo seja também saturado do Espírito. Aí, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, todo o nosso ser ganha vida. Glória a Deus. Vocês querem que todo o seu ser ganhe vida? Amém. Amém. Libere o Espírito. Quero, aleluia. Consagre-se ao Senhor. Amém. E aí vocês vão ver fluindo. Aí Tina disse assim, estava alegre porque estava sentindo a presença de Deus. Amém. Os irmãos liberou. Glória a Deus. Foi liberado. Os Amém. irmãos liberaram o Espírito. Amém. E quando libera o Espírito, aí o Espírito, ele começa a encharcar a todos que estão no ambiente. Amém. Aí o que surgiu naquele ambiente? O aroma. Amém. O aroma Se tomou todo o espalhou. ambiente quando Jesus foi ungido. Então o que o Senhor Jesus quer é que Deus quer é que o Espírito com um aroma suave suba a Deus. Então Amém. libere o Espírito, irmão. Amém. Toque no Senhor. Amém. Desfrutem do Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Usando, eu quero Levítico, capítulo. Rapidinho, Levítico 14. Nós precisamos consagrar a nossa mão, consagrar a nossa cabeça. Amém. Como é que o hino fala, 205, eu consagro ao Senhor Minha vida a minha toda. vida, minha cabeça, né? Minhas mãos, meus pés. Amém. Não é isso, irmão? Amém. Vocês podem, quem quiser pega o hino aí e diga aí, eu consagro ao Senhor Amém. minha vida toda Toda a ti. Quem ti. está com o hino? Toma os Vamos meus dizer aí que eu vou pegar aqui Levítico capítulo 14, 205. 205. Toma os meus pés e mãos. Só lê a primeira estrofe. Eu acho que é a primeira e a segunda, né? Primeira estrofe. É. Eu consagro ao Senhor minha vida toda a ti, cada dia e hora meu. Então consagrar o dia, a hora. Dia e hora. Amém. Sim. Segunda estrofe. Que seja útil só a ti. Amém. Segunda estrofe. Toma os meus pés e mãos, Calma, meus pés e mãos. para andar e trabalhar. Amém. Lábios para entoar Sim. e a palavra. Proclamar. Então vamos ver aqui Levítico capítulo 14, versículos de 17 a 18, diz assim, aqui está relacionado quando imolar o cordeiro, então o sangue. Aí diz assim, o restante, depois a oferta, aí pega o azeite, diz assim, do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, que é o sacerdote. Então tinha que ungir a orelha. Para que a orelha? Para você ouvir, nós precisamos ouvir, irmãos, somente a palavra do Senhor. Amém. Aí depois sobre o polegar do seu pé direito. Mas tem da mão também, viu? Depois que eu pulei aqui, do polegar da mão direita. O polegar da mão direita, para quê? Para trabalhar para o Senhor, apalpar as coisas do Senhor. Sim. Aí depois vem o polegar do pé direito para andar e trabalhar nas coisas do Senhor. Então, irmãos, todo o nosso ser precisa estar consagrado ao Senhor. Êxodo capítulo 29. Êxodo 29, versículo 24. Aí diz assim. Ali tinha que pegar algumas especiarias, algumas coisas que era para a oferta do sacrifício. Vou pegar o 23 e diz assim, e também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Aí fala assim, todas estas coisas porás na mão de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Então tudo isso aqui, todas aquelas ofertas, eram colocadas nas mãos, não era numa mão, era nas mãos de Arão e de seus filhos. Eu quero chamar só de volta aqui, rapidinho, só para exemplificar um pouquinho com vocês. Amém. O polegar
da mão direita foi ungido, o polegar do pé ungido, a ponta da orelha ungida. Então todo ser foi ungido para o Senhor. Tá bom? Então nós somos todos do Senhor. Agora vêm as ofertas, aquilo que é para o Senhor. Aí é colocada nas mãos de Arão, uma mão, suas, uma mão. Aí é colocada aqui. Isso é do Senhor. Aí, a outra mão, aí é colocada aqui. Aí eu venho oferecer para Divaldo alguma coisa que não é do Senhor. Divaldo, isso aqui é muito bom. Dame para você. Você tem que estar com a mão e está com a mão. Não, Divaldo, isso aqui. Está ocupado. O que você não quer, rapaz? Você está com fome, rapaz? Tem mais Você está panela, rapaz? Você é quadrado? É bom, rapaz? As mãos estão ocupadas. As mãos estão ocupadas? Ele não tem mãos mais para apalpar outra coisa, as mãos estão ocupadas. Irmãos, suas mãos estão ocupadas? Ou suas mãos estão desocupadas? Se alguém te oferecer alguma coisa lá fora, será que você vai? Será que você aceita? A sua cabeça está ungida, obrigado. As mãos, a cabeça está ungida. Tudo tem que estar ungido pelo Senhor. Tudo é para o Senhor. Amém. Aí em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, irmãos. Não é um pedido, por favor, não, desejo ou uma ordem. Mas aqui é um rogo, clamando. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós nos reunimos, nós liberamos o nosso espírito, porque consagramos ao Senhor, consagramos a nossa mente ao Senhor. Aí o versículo 12 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós precisamos nos conformar a Cristo. Amém. Não a este século. Quando você se conforma com este século, você está interagindo com este mundo. Você está concordando. Você está correspondendo. Você está tomando a forma. Não somente isso, mas também vocês estão praticando. Verdade. E o apóstolo Paulo, com relação a algumas coisas do mundo, ele disse assim: são dignos de morte não só os que praticam, mas que os que aprovam. Será que vocês estão aprovando, irmãos, Sim, Senhor Jesus. as coisas malignas deste mundo? Nossa, Senhor Jesus. Então, não vos conformeis. Sim. Sabe, irmãos, o que é não conformar e não aceitar? Eu fui chamado para me conformar a Cristo e não aceito mais outra coisa que não seja Cristo. Amém. O mundo está indo em direção à perdição, à condenação eterna, mas nós estamos indo para a glória. Amém. Aleluia. Vocês conhecem aqui o fenômeno Piracema? Já ouviu falar do fenômeno Piracema? Piracema é uma palavra do Tupi-Guarani que significa rio acima. É porque há uma determinada estação, alguns cardumes, não são todos, alguns cardumes, eles sobem rio acima. E se tiver cachoeira, eles sobem, eles conseguem subir cachoeiras. Porque quando chega em um lugar da nascente, mais próximo da nascente, lugar seguro, então começam a desovar. Nós temos que estar nesse fenômeno, o fenômeno da Piracema. O fenômeno Piracema. Enquanto o mundo está descendo correnteza abaixo, rumo ao Lago de Fogo, nós estamos subindo o rio acima. Claro, subindo já é rio acima, né? Nós estamos rio acima. Quem já assistiu aqui uma animação de Super-Homem, Superman, né? Ninguém assistiu? Eu já assisti. Quando o Super-Homem ele ia voar, sempre ele dizia uma coisa. O que era que ele dizia? Alguém que você assistiu? Não lembra, né? Ninguém lembra, né? Vocês? Eu assisti Não tudo. tiveram infância, não? Eu tive pouca infância, mas eu Eu lembro. assisti tudo, mas já esqueci. Todas as vezes que ele ia voar, ele falava assim: para cima e avante. Para cima e avante. Irmãos, nós precisamos ter esse lema. Para cima, irmãos, e avante. Amém. Certo? Nosso alvo é Cristo. Amém. Cristo está vindo e nós estamos indo ao seu encontro. Por isso, Colossenses, capítulo 3, né, versículo 1, aí fala que nós não devemos buscar as coisas, ou devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, não nas coisas aqui da terra, assim é do alto, porque nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Precisamos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, né, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí quando Cristo vier na sua glória, Quando Cristo é a nossa vida, e a nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Amém. Então, irmãos, é para cima que nós estamos indo. Não se conforme com este século. Não aceite este século.
Consagre-se ao Senhor. Enquanto as pessoas estão criticando, você está buscando. Simão está criticando essa pecadora, você está buscando, se derramando. Amém. Judas está dizendo que desperdício você está cometendo, você está desfrutando. Amém. Desfrutem. Aleluia. Não se preocupem com quem está do seu lado. Aqui é para liberar o Espírito. Por Amém. isso a Bíblia, o apóstolo diz assim: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós temos liberdade. Amém. Por isso os irmãos se levantam, compartilham. Você está com vergonha? Por que você vai se envergonhar? Aquele que se envergonha do Senhor e da sua palavra, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele se envergonhará de você Amém. diante do Pai. Então não se envergonhe de nada. Não se envergonhe do Senhor. Libera o Espírito. Amém. Desfrute o Senhor. Amém. Que essa é a nossa salvação. Amém. Amém? Amém. Chega para vocês, né? Que Deus abençoe. Muito desfrute para vocês, né? Amém. Verdade. Graças a Deus por essa mensagem, né? Nós vemos que é uma necessidade, de fato, nós nos consagrarmos. Se uma pessoa se rende aos pés de Jesus, se converte e ela vive a vida dela da mesma forma que ela vivia antes, né? Não houve uma consagração. Na Bíblia nós vemos que praticamente todos que encontraram com Jesus, tiveram sua vida mudada, elas têm uma reação positiva de servir ao Senhor, né? Embora tinham muitas pessoas que estavam só em busca do milagre e quando vinha com esses interesses, né, não via realmente o Senhor, como os leprosos ali, né, a maioria não retornou para agradecer. Mas quando o Senhor de fato muda a nossa vida, nós precisamos ter um coração de gratidão a Ele, de retornar a Ele, né, como dizendo, aleluia, é o que eu posso te retornar, minha vida te entrego, toma todo o meu ser, né? Tem um hino também que fala sobre essa história que o irmão Luiz contou, que diz assim: o meu vaso de alabastro sobre Cristo vou quebrar, entregar-lhe minha vida, o melhor lhe consagrar. Então, o irmão mostrou que o vaso de alabastro, a pessoa tinha que trabalhar um ano todo para comprar o frasco, né, o perfume, né? Imagine você todo mês trabalhando, todos os dias trabalhando, juntar dinheiro, comprar e você, de repente, ali quebrar e derramar os pés na cabeça do Senhor, né, sobre o corpo do Senhor Jesus. É porque era uma pessoa muito importante, né? Jesus era muito importante para ela. Os discípulos, contudo, dizem desperdício ser, porque não vendeu nardo para os pobres atender. Aí, na estrofe 4 diz assim: ao pregar o evangelho, isso deve se contar, para lembrar que a salvação é para o nosso consagrar. É a meta do evangelho a total consagração, não primeiro ver os pobres ou algum labor cristão, né? O labor cristão, ver os pobres é importante, mas Jesus disse que os pobres sempre estavam ali com eles, né? Porém, Jesus estava perto da sua partida. Então, o labor cristão é importante, mas primeiramente a sua consagração com o Senhor, né? A sua vida, o seu particular com Deus, o seu secreto com Deus, porque as obras sem a fé é morta, né? Então os dois precisam se equivaler, estar juntos. Senhor Jesus, pelas eras muitas vidas se entregaram ao Senhor, rejeitaram seu prestígio e futuro promissor. Então, o que é se consagrar, como o irmão mostrou, é você entregar toda a sua vida ao Senhor, né? Você agora vai viver para Deus, na dependência de Deus, seguindo a direção do Senhor. Então, muitas pessoas, dependendo do seu chamado, né? Elas, às vezes, até mesmo rejeitam o trabalho, rejeitam todo o seu plano que tinha para viver ali aos pés do Senhor. Claro, Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, né? E alguns Deus até tem um chamado de um tempo totalmente integral, né? Por isso, quando cantou aquele hino ali, toma os meus pés e mãos para... e tem uma parte que ele diz, toda hora e dias meus sejam úteis só a ti, né? Na estrofe 2. Aí eu me perguntei, poxa, toda hora, como é? Tá aí, João, tá nele aí? Como é que fala aí? Toma os meus pés e mãos para andar e trabalhar. Não, não é isso. O primeiro eu consagro ao Senhor minha vida toda a ti, cada dia e hora meu, seja úteis só a ti.
úteis. O que é útil, né? Que tem utilidade, proveitoso. Cada hora e dia meu sejam úteis só a ti. Aí eu olhei para mim hoje, rapaz, passei o dia trabalhando, de vez em quando eu estava louvando, né? Dava uma invocada, mas não foi 100% útil para Deus, né? Porque às vezes você se distrai, você às vezes vai conversar alguma coisa. Então, a gente vê, né, que cada dia mais nós precisamos ser útil ao Senhor, né? Claro, às vezes nós não conseguimos cada hora ser útil, mas pelo menos o possível nós nos entregarmos para sermos úteis e os nossos dias serem contados por Deus. Então, foi muito boa essa palavra, né? Quando temos a visão que o Senhor se deu por nós, derramamos o melhor sobre Ele, o nosso amor, né? Jesus é o Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Na verdade, cada palavra para nós, mesmo que a gente tenha ouvido outras vezes, até eu estava falando hoje a questão dessa figura do corpo, né? E eu disse a ele, irmão, 10 vezes que você fale, né, ministro, são 10 pontos que a gente ganha. Às vezes você ganha um ponto nessa mensagem, daqui a um tempo ele volta e fala a mesma mensagem, você ganha um outro ponto e relembra daquele ponto. Então esse ponto que ele tocou hoje é algo muito importante, da gente estar com as nossas mãos ocupadas. Muitas vezes a gente, às vezes até cai em situação de adultério, né, espiritual, Sim. por não estar com as nossas mãos ocupadas. As nossas mãos estão desocupadas, você vai conseguir receber algo de alguém, ou pegar algo, né, que está fácil ao seu alcance, e por causa disso a gente acaba se contaminando e não consegue ter uma consagração pura para o Senhor. E vamos ter um viver relaxado, achando que estamos agradando a Deus, quando na verdade nós estamos agradando a Satanás, o inimigo. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser troféu para o inimigo da exibir. Senhor Nós Jesus. estamos aqui para ser exibido para Cristo, né? Amém. Eu sempre falo para os irmãos que a única oferta que agrada a Deus é Cristo. E se nós não tivermos Cristo para oferecer a Deus, a nossa oferta é vã. Então nós precisamos ser constituídos de Cristo para oferecer Cristo a Deus a cada dia e hora, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Dessa maneira, nossos dias vão ser